Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre os métodos de alfabetização. Então, o que eu vou denominar de antigos métodos de alfabetização. Por que eu chamo isso de antigos métodos de alfabetização? Porque foram os métodos criados antes da década de 80. São métodos muito antigos e que hoje a gente chama eles de métodos tradicionais, né? E eu quero fazer uma associação entre como a psicologia do conhecimento serviu de base para a elaboração desses métodos tradicionais. Primeiro existe a pergunta, qual o melhor método para alfabetizar? Né? Ao longo da história sempre se buscou o melhor método de alfabetização. Será que existe o melhor método para alfabetizar? Não, né? A gente pode dizer que não existe o método ideal para alfabetização que vai atingir todas as crianças. O professor, baseado no seu conhecimento, é que vai definir qual o melhor método para trabalhar na sala de aula e muitas vezes esse método tem que variar para que atinja todas as crianças nas suas especificidades. Então, a gente tem como método mais antigo a ser que a gente tem notícias com relação ao processo de alfabetização da criança, que são os métodos sintéticos, né? Os métodos sintéticos têm por base a psicologia associacionista, mas vocês vão ver que os métodos sintéticos surgiram muito antes desse embasamento teórico da pedagogia associacionista. Se vocês forem recordar da história da psicologia, da disciplina de psicologia que vocês já tiveram na faculdade, o método sintético associacionista, ele tem por base a ideia de associações, né? Então, ele foi fundado no século XVIII e ele vai dizer que o conhecimento humano está constituído exclusivamente por impressões e ideias. Então, a gente pensa através das nossas impressões sobre o mundo e das ideias que a gente tem a partir do que a gente vê. E aí, a ideia desse método é que a gente alcança o conhecimento através de associações e que essas associações podem, a gente pode adquirir esses conhecimentos com associações por semelhanças, por continuidade espacial e temporal ou com a ideia de causalidade. Então, as leis do associacionismo, né? A ideia de proximidade espacial, de semelhança e de contraste, que seria a oposição. E aí, isso dentro da alfabetização vai servir de base para a ideia de que a gente aprende a ler e escrever associando sons a formas e imagens. E que a gente aprende a ler e escrever memorizando. Então, existe um alto investimento na memória. Os três métodos que a gente vai ver hoje, tanto analítico, quanto sintético, quanto misto, eles têm a ideia de memória muito desenvolvida, né? Então, a memorização era muito importante quando a gente falava em métodos de alfabetização. Então, no final do século XX, a psicologia associacionista serviu de base científica para os métodos sintéticos de alfabetização. No entanto, ele é utilizado desde a antiguidade até meados do século XVIII. Então, até lá, ele era o único método de alfabetização utilizado. E aí, quando chega o método associacionista, eles fazem uma aproximação entre a percepção e os objetos, né? O que isso significa? Significa exatamente isso daqui que está do ladinho, né? Eu tenho a letra A, e o formato da letra A é um rostinho de uma criança com a boquinha dizendo A, e aí eu tenho o A de Ada, né? O E de Eda. Então, ele fazia essa associação entre o som e a imagem. E aí é importante dizer que na história da alfabetização, os métodos sintéticos vieram antes que os analíticos. E os métodos sintéticos têm 3 pontos de partida diferentes. Então, assim, resumindo, o que é o método sintético? É um método que parte de uma unidade menor que a palavra. Então, o ponto de partida dele pode ser
o fonema, que seria o som da letra. Então, seria aqueles métodos que dizem assim, para ensinar a letra F, você mostra lá, e aí você coloca a imagem da faca e a palavrinha da faca do lado, né? Ou ele também pode ter como ponto de origem a letra, e não o som da letra, é diferente. O som da letra, e aí eu tenho a imagem da faca. Agora eu posso ter a letra F e dizer para a criança, essa é a letra F de faca. Ou eu posso ter lá, Fá, Fé, Fi, Fó, Fu e a faca. Então, o método sintético sempre parte de uma unidade menor que a palavra. O som, se ele for fônico, ou as letras do alfabeto, ou as sílabas, tá? Aí, a partir desse momento, o que as pessoas começaram, os pesquisadores da época começaram a se dar conta? Que ficar dizendo letras, ou que ficar dizendo sílabas, ou som de letras para as crianças não fazia sentido. Elas demoravam muito para se alfabetizar, né? E aí eles inventaram o método analítico. O método analítico é o contrário do método sintético. Se o método sintético partia de uma unidade menor que a palavra, o som da letra, ou a sílaba, o método analítico parte do todo. Então, é de algo da palavra para mais, né? Então, o método analítico poderia partir de um texto, e desse texto o professor pensava uma frase, e dessa frase ele pensava uma palavra, né? Ou ele podia partir da palavra ou da frase. E aí, a partir da palavra, ele dividia em sílabas, de sílabas em letras, de letras em som. Então, o processo é o contrário. O sintético parte do pequeno para o grande, o analítico do grande para o pequeno. E aí, a gente tem como base para o método analítico a Gestalt. A Gestalt, vocês devem lembrar também, né? Lá da disciplina de psicologia de vocês, que ela parte do todo, né? Ela surgiu no início do século XX, então ela surgiu depois que o método associacionista, e ela diz que não adianta a gente olhar para as partes, a gente tem que olhar para o todo para conhecer o elemento, para depois entender as partes que compõem esse elemento. Os princípios do método da Gestalt é a supersoma e a transponibilidade. O que seria a supersoma? É se dar conta que não se pode ter o conhecimento do todo olhando para as partes. Por quê? Porque uma parte mais outra parte, ela não é a junção das partes, mas ela é um terceiro elemento. Então, eu tenho que conhecer esse terceiro elemento, que é o todo, para entender as partes que compõem esse elemento. E a transponibilidade, ele vai dizer que elementos isolados não se sobressaem. Então, por exemplo, as letras R ou SA não constitui apenas uma palavra, mas existe toda uma imagem mental que a gente cria a partir da palavra rosa, né? Então, só para vocês lembrarem, vocês devem ter visto isso na aula que fala sobre a Gestalt, né? Então, tu tem o todo, que é um elemento, mas se você olhar para as partes desse todo, você consegue ver no todo uma taça, mas nas partes o perfil de dois rostos, né? Aqui também, né? Se você, dependendo do ponto que você olhar para essa imagem, você vai ter duas imagens diferentes. Então, se você entender isso daqui, um nariz, e isso daqui, uma boca, você vai ver uma velha aqui, uma bruxa. Mas se você entender isso daqui como um perfil de rosto, você vai ver uma senhora, uma dama da sociedade, né? Então, a influência da Gestalt para os métodos analíticos, né? Essa influência da psicologia da Gestalt surge como base dos métodos analíticos na metade do século XX, então em torno de 1950, né? E aí o método analítico, como eu já falei para vocês, parte do todo. Então ele pode partir do texto, ele pode partir de uma frase ou ele pode partir de uma palavra. E a partir dele ele vai, dessa palavra, vai tecendo decomposições menores até chegar na unidade mínima, que é a letra ou o som dessa letra, o fonema, né?
se a gente for olhar para a história da alfabetização, o primeiro método analítico que surgiu, ele partia da palavra. Então, a gente tem muitas cartilhas, muitos livros de alfabetização que tinham a palavra como o início. A gente tem aqui o livro de Lili. O livro de Lili era uma cartilha bem famosa no Brasil e ela partia de um conto. Então, a professora lia a historinha para a criança. Dessa historinha ela retirava uma palavra, Lili, e aí dessa palavra ela trabalhava com lá, li, lolu, e aí depois ela trabalhava com a letra L, com o som da letra L, que é o L, né? E aí ela chegava a ensinar a letra L para as crianças. A junção do método analítico e do método sintético criou um método misto de alfabetização. Então, ele juntava tanto os princípios do método sintético, que partia das menores unidades até chegar à palavra, e os princípios do método analítico, que pegava a palavra como todo e ia segmentando. Então, ele era uma mistura desses dois métodos de alfabetização. É importante falar para vocês também sobre as cartilhas, né? As cartilhas até a década de 80, elas foram fundamentais para alfabetizar as crianças. Elas eram verdadeiras ferramentas utilizadas para alfabetização. Por quê? Entre outros motivos, é porque elas continham as instruções de como o método deveria ser aplicado, né? Então, a preocupação nessa época era como se ensina a ler e escrever. E em um momento em que a maioria dos professores eram leigos, eles não tinham formações, ter uma cartilha que trouxesse instruções detalhadas de como ensinar a ler e escrever era fundamental para a época. Então, com isso, a gente fecha o estudo dos 3 métodos de alfabetização. Se vocês olharem na sala virtual de vocês, tem lá um PowerPoint explicativo sobre isso, e tem também um texto base que vai falar um pouquinho mais sobre os métodos de alfabetização denominados tradicionais que circularam no Brasil até 1980.